Seja bem-vindo. Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Caça-Clique. Hoje, embarcaremos juntos em uma viagem fascinante para conhecer um dos países mais impressionantes do continente africano. Aqui, você fica sabendo de várias curiosidades, fatos importantes e relevantes para a sociedade. No episódio de hoje, exploraremos a África do Sul, uma nação rica em história, cultura e diversidade. Prepara-se para uma jornada cheia de conhecimento e descobertas incríveis. A África do Sul está localizada no extremo sul do continente africano, fazendo fronteira com a Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Moçambique e Eswatini. Além de possuir um enclave dentro de seu território, o pequeno reino de Lesoto. Banhada pelos oceanos Atlântico e Índico, sua posição estratégica faz do país um ponto crucial para o comércio marítimo internacional. Seu território se estende por aproximadamente 1.221.000 km², sendo um dos maiores países do continente em extensão territorial. O nome África do Sul reflete sua localização geográfica, mas ao longo da história, o país já teve outras designações em diferentes contextos. Durante o período colonial, foi conhecido como Cabo da Boa Esperança, um nome atribuído pelos portugueses no século XV. Com o domínio britânico e a consolidação da colônia, adotou-se a denominação União Sul-Africana, que perdurou até 1961, quando o país se tornou uma república e passou a ser chamado oficialmente de República da África do Sul. A população da África do Sul é de aproximadamente 60 milhões de habitantes, composta por uma extraordinária diversidade étnica e cultural. As taxas de natalidade e mortalidade variam ao longo dos anos, mas o país tem uma das maiores taxas de urbanização do continente africano. Grande parte da população se concentra em cidades como Joanesburgo, Cidade do Cabo e Durban. Apesar de avanços na saúde pública, desafios como doenças infecciosas e desigualdade no acesso aos serviços médicos ainda impactam a expectativa de vida da população. O país possui 11 línguas oficiais, incluindo o inglês, Afrikaner, Zulu, Xhosa e outras línguas indígenas. O inglês é amplamente falado e utilizado em negócios e documentos oficiais, enquanto as demais línguas refletem a diversidade cultural do país. O Afrikaner, uma língua derivada do holandês, tem forte presença entre os descendentes de colonizadores europeus. A África do Sul é dividida em 9 províncias, cada uma com suas particularidades econômicas e culturais. Entre as principais cidades, destacam-se Pretória, que é a capital administrativa do país, Joanesburgo, centro financeiro e econômico, e Cidade do Cabo, uma das cidades mais visitadas por turistas devido às suas paisagens naturais impressionantes. O sistema político sul-africano é uma democracia parlamentarista com um presidente como chefe de Estado e governo. No passado, o país passou por diferentes sistemas de governo, incluindo a colonização europeia e o regime do Apartheid, que vigorou de 1948 até 1994. Esse sistema segregacionista gerou grandes desigualdades e foi amplamente condenado internacionalmente. Com a ascensão de Nelson Mandela à presidência, iniciou-se um novo período democrático na história do país. A política de imigração da África do Sul tem se tornado mais rigorosa nos últimos anos, especialmente em relação a refugiados e trabalhadores estrangeiros. Apesar disso, o país continua sendo um destino atrativo para imigrantes africanos em busca de oportunidades. A estabilidade política tem sido um desafio, mas avanços democráticos têm garantido eleições regulares e um cenário relativamente estável. A moeda oficial do país é o Rand sul-africano, introduzido em 1961, substituindo a Libra sul-africana. O Rand é amplamente utilizado nos países vizinhos, especialmente na comunidade da África Austral. A economia sul-africana é uma das mais desenvolvidas do continente, baseada na mineração, agricultura, indústria e serviços. O país é um dos maiores produtores mundiais de ouro, diamantes e platina. No entanto, enfrenta desafios como o desemprego e a desigualdade social. A industrialização tem avançado, com setores como o automobilístico, petroquímico e tecnológico desempenhando um papel importante.
A cultura sul-africana é vibrante e diversa. No campo musical, o país é conhecido pelo gênero kwaito, que mistura elementos de house, hip-hop e ritmos africanos. A culinária inclui pratos típicos como boboti, um tipo de torta de carne, e o braai, um churrasco tradicional. O cristianismo é a religião predominante, mas o país abriga diversas crenças, incluindo islamismo, hinduísmo e religiões indígenas. O transporte público é composto por trens, ônibus e minivans compartilhadas que são amplamente utilizadas pela população. O clima da África do Sul varia conforme a região, mas em geral é temperado e ensolarado. As estações do ano são opostas às do hemisfério norte, com verões quentes e invernos amenos na maior parte do território. A segurança pública é um dos principais desafios do país, com altas taxas de criminalidade em algumas áreas urbanas. O turismo, por outro lado, é uma das forças da economia sul-africana. O país abriga destinos icônicos como o Parque Nacional Kruger, a Table Mountain e o Cabo da Boa Esperança, atraindo milhões de visitantes anualmente. A infraestrutura da África do Sul é uma das mais desenvolvidas da África, com um sistema educacional diversificado e instituições de ensino superior reconhecidas internacionalmente. A área da saúde também apresenta avanços, mas ainda enfrenta desafios relacionados ao acesso universal. Curiosidades sobre o país incluem a diversidade geográfica, desde desertos até florestas tropicais, além do fato de que a África do Sul é um dos poucos países do mundo a possuir 3 capitais: Pretória, administrativa, Cidade do Cabo, legislativa, e Bloemfontein, judiciária. E antes de concluirmos nossa jornada pela incrível África do Sul, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Queremos saber a sua opinião sobre este país fascinante. Inscreva-se no canal Caça-Clique para mais conteúdos informativos e curiosidades do mundo. Até a próxima curiosidade.